Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos à nossa Escola Dominical. Continuamos no nosso esquema Escola Dominical à distância. Eu, aqui na minha casa, com a minha família, e vocês aí, na casa de vocês, com a família de vocês. Mas é importante, e se Deus quiser, logo vai passar e nós poderemos estar juntos novamente, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Estar com a nossa família, com os nossos amigos e na igreja, onde a gente aprende a palavra de Deus. Mas nem por isso nós vamos deixar de hoje estudarmos a Bíblia, e é o que nós vamos fazer hoje. Quero convidar você para estar comigo juntos nesta aula à distância. E nós estudaremos então mais um pedaço da palavra de Deus. Mas antes nós vamos fazer uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, cuide de nós nesse dia e que esse seja um momento muito especial. Vamos orar e quero convidar você para que você feche os seus olhos e me acompanhe nesta oração. Senhor, te agradecemos por esse dia, por esse domingo especial em que podemos estar reunidos ainda que à distância, mas para estudarmos a Tua Palavra. Te agradeço por cada criança, por cada família que está assistindo essa aula e que seja um tempo precioso de aprendizado da Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bom. Olha só, que dia é hoje? Hoje é o domingo de Páscoa. É o domingo especial. Só que essa Páscoa está um pouco diferente, né? Infelizmente, não foi possível nós organizarmos o que sempre se organiza na igreja. Um culto especial, um musical de Páscoa, e nem aquela reunião da família que muitas vezes a gente faz, não foi possível. Talvez você esteja aí com a sua família menor reunida. Mas uma coisa não mudou, e uma coisa continua sendo real. O significado da Páscoa, aquilo que esta data significa para cada um de nós, e especialmente para as pessoas que seguem Jesus. Então, nesse dia, nós vamos pensar um pouquinho sobre a Páscoa e sobre o seu significado. Qual vai ser o objetivo da nossa aula de hoje? Quero que você me acompanhe nesse objetivo. Nós queremos compreender, através da Bíblia, o real significado da Páscoa e como a Páscoa do Velho Testamento aponta para a obra redentora de Jesus. É isso que nós vamos estudar hoje e eu quero convidar você para a gente caminhar juntos nesse tema. Durante a semana, nós recebemos um roteiro de estudos para que fossem feitos em família. Talvez você tenha feito isso com a sua família. Se você fez, vai ficar mais fácil de você me acompanhar. Se você não fez, ok, você também vai conseguir acompanhar, que nós vamos recapitular um pouquinho dos acontecimentos que precederam o domingo de Páscoa. Ou seja, o que aconteceu na semana, alguns fatos importantes que aconteceram antes de Jesus ser crucificado, morto e ressuscitado no domingo, que é o que nós comemoramos hoje. Então, a sua família recebeu esse material. Para cada dia da semana ser estudado um tema. E é isso que nós vamos relembrar. O que vocês estudaram durante a semana, fazendo esse caminho da Páscoa. No domingo passado, há uma semana atrás, nós estudamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus foi para Jerusalém e quando ele chegou lá, ele foi saudado por uma grande multidão. A multidão pegava galhos das palmeiras, galhos das árvores, ia jogando no chão, preparando um tapete para Jesus. As pessoas também pegavam os seus mantos, as suas capas e estendiam eles no chão para que Jesus passasse por cima desses mantos e desses ramos. O domingo passado, ele é conhecido como o Domingo de Ramos, onde houve então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o povo aclamava e falava: bendito o que vem em nome de Deus, Hosana, Hosana, e saudavam Jesus, querendo que ele fosse
coroado e consagrado como rei. Mas Jesus tinha uma missão muito maior. Ele não ia ser o rei que os judeus esperavam, um rei político que ia mudar o destino daquele povo, mas ele ia, através da sua obra, completar a obra redentora que ele estava prometido. Na segunda-feira, Jesus deu para os seus discípulos uma lição muito importante. Eles estavam reunidos para um momento de ceia, eles iam comer juntos. E Jesus surpreendeu a todos, quando de repente ele pegou um jarro e uma bacia, colocou água nessa bacia e sabe o que ele fez? Lavou os pés dos seus discípulos. Eles ficaram muito surpresos com isso, porque isso era uma atividade que era feita por um escravo, mas Jesus queria mostrar para eles que o reino dele era diferente e ele deu ali uma grande lição de humildade para os seus discípulos. Na terça-feira, nós lembramos a última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Foi um momento muito especial. Eles estavam reunidos para celebrar a Páscoa, que era uma tradição do povo judeu. E no meio da ceia, Jesus pegou um cálice de vinho e um pão e falou para eles assim: este pão simboliza o meu corpo e este cálice, esse vinho, simboliza o meu sangue que eu vou derramar em favor de vocês. Eles não entenderam muito e Jesus falou para eles também que dentre aquele grupo de amigos, um deles havia de traído. E aí os discípulos ficaram perguntando quem seria, mas Jesus não revelou quem era o traidor, apesar dele saber quem era. Na quarta-feira, nós nos lembramos que Jesus foi para um lugar orar com os seus discípulos. Ele convidou 3 dos seus amigos para irem orar com ele. E foi um momento muito angustiante. Jesus pediu a Deus que passasse dele aquele cálice. Era um momento de grande angústia, de grande dor. Mas Jesus sabia da sua missão e convidou os discípulos para estarem com ele. Só que os discípulos, sabe o que aconteceu com eles? Não tinha isso lá para eles, não tinha um travesseiro. Mas quando Jesus voltou, encontrou eles, sabe, fazendo o quê? Dormindo. Estavam dormindo. E Jesus falou para eles, ficou triste, falou: puxa, vocês não conseguem orar comigo nem por um tempo? Né? E os discípulos não estavam entendendo aquilo tudo. Né? E Jesus sofreu naquele momento, lá no monte do Getsemane. Na quinta-feira, lembramos o momento em que Jesus foi preso. Ele foi preso. Judas chegou perto de Jesus, deu um beijo na sua face e indicou que era ele o mestre. Os soldados pegaram ele, prenderam e levaram ele para ser julgado. Pedro, que estava acompanhando à distância, lembrou-se que Jesus falou para ele que ele ia negá-lo durante 3 vezes. Só que Pedro falou: não, não vai acontecer isso. Jesus falou: vai sim. Esta noite, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Pedro escondeu-se e foi negando Jesus 1, 2, 3 vezes. E aí o galo cantou. Na sexta-feira, nos lembramos o momento em que Jesus foi colocado sobre a cruz. Teve toda a sequência, ele foi julgado e foi caminhando até o Calvário. Lá, no meio de 2 malfeitores, ele foi colocado em cima da cruz. E naquela cruz, ele morreu. Foi assim que nós nos lembramos da última sexta-feira. No sábado, Jesus foi colocado no sepulcro. Ele estava morto. Os seus discípulos estavam muito tristes. E eles arrumaram uma pedra muito maior que essa, e fecharam aquele sepulcro. Parecia que tudo estava acabado. Aquela pedra simbolizava o fim de Jesus. Ele estava morto e foi sepultado. Só que aquela pedra não ficou no lugar. Ela foi movida. E mais do que a pedra, aconteceu algo maravilhoso. Jesus ressuscitou.
E no domingo, as mulheres foram visitar o túmulo e encontraram o túmulo vazio. Jesus não estava no túmulo e o próprio Jesus se apresentou para aquelas mulheres dizendo: eu estou vivo. E no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. E é isso que nós celebramos hoje, crianças. Nós nos lembramos de que Jesus morreu no nosso lugar, mas que no domingo ele ressuscitou. E nós vamos continuar estudando e comparando a Páscoa do Velho Testamento e a Páscoa de Jesus. Existem coisas muito semelhantes e a Páscoa do Velho Testamento aponta para a Páscoa e para o sacrifício de Jesus. É isso que nós vamos ver agora. O povo de Israel estava no Egito, estavam sendo escravizados pelo faraó, sofrendo e pedindo que Deus viesse ao seu encontro e os libertasse do Egito. E aí Deus levantou Moisés e começou a preparar o povo para ser salvo, para sair daquele lugar de escravidão. Só que antes disso, Deus mandou para o Egito algumas pragas. Na verdade, foram 10 pragas. E o faraó continuava duro. O coração do faraó endureceu e o povo não podia sair. E aí Deus falou para Moisés: prepara a Páscoa. Nós vamos preparar a Páscoa e essa Páscoa vai ser o marco, a celebração da saída do povo do Egito. E Deus deu todas as recomendações de como deveria ser feita a Páscoa. Deveria ser escolhido um cordeiro sem nenhum tipo de defeito. E esse cordeiro deveria ser morto e deveria ser comido pela família. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas. E todas as portas que tivessem aquela marca do sangue não seriam acometidas da última praga, que era a morte dos primogênitos. E assim o povo fez, cumpriu exatamente o que Deus mandou. Reuniram a família e juntos celebraram essa primeira Páscoa, como Deus mandou que eles fizessem. E logo depois eles foram embora. Foram libertos. Deus mandou o anjo matar os primogênitos e o faraó, com esse acontecimento, deixou o povo ir. E eles começaram a ser os peregrinos pelo deserto. Deus deu todas as recomendações de como deveria ser a Páscoa. Eles deveriam levar pães sem fermento, porque eles iam sair embora rapidamente, não haveria tempo de esperar aquele pão crescer. Deveriam também levar ervas amargas, ervas para que eles se lembrassem do tempo em que eles estiveram como escravos do Egito. E o cordeiro sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de mácula, ele seria sacrificado e teria o sangue, e esse sangue significaria então a liberdade do povo de Israel e também a liberdade de todos. Da saída do Egito até o tempo de Jesus, passou por volta de 1.200 anos. Aconteceram muitas coisas. Eles saíram, foram para o deserto, caminharam durante 40 anos, chegaram em Canaã, estava estabelecido o reino de Israel, houve o exílio, eles foram cativos na Babilônia, voltaram, Deus ficou 400 anos sem dar nenhum profeta para o povo, que é chamado o tempo do silêncio. Finalmente veio João Batista e Jesus, mais ou menos 1.200 anos de história. E Jesus, ele seguia toda a tradição judaica. Jesus seguia e
participou de todos os rituais, inclusive o da Páscoa. E nós falamos da ceia, que foi o que nós lembramos durante a semana. Jesus chamou seus amigos para comerem a ceia da Páscoa. E lá ele pegou o pão e partiu o pão e disse: este pão partido é o meu corpo, que vai ser partido no lugar de vocês. Tomou também um cálice e disse: esse cálice é o cálice do meu sangue. E eu quero fazer com vocês uma nova aliança, a nova aliança, a aliança do meu sangue. Só que, diferente da Páscoa dos judeus, a Páscoa que Jesus trouxe, o Cordeiro, quem seria o Cordeiro? O próprio Jesus, o Cordeiro sem mácula, sem pecado, que foi colocado na cruz para morrer no meu e no seu lugar. E aí nós vemos então a semelhança da Páscoa de Jesus com a Páscoa dos judeus. Os elementos são semelhantes, mas o Cordeiro é diferente, porque aqui nós temos a figura de Jesus como nosso Cordeiro Redentor. E agora nós vamos ver então algumas semelhanças da Páscoa de Jesus e a Páscoa do Velho Testamento. A primeira delas é que na Páscoa do Velho Testamento era uma celebração de Deus e o povo de Israel. Quando Jesus instituiu a Páscoa era Jesus e os seus discípulos. E nesta Páscoa nós estamos inseridos, porque nós também somos discípulos de Jesus. Então, se a Páscoa do Velho Testamento era só para o povo de Israel, a Páscoa de Jesus era extensiva a cada um de nós. A Páscoa do Velho Testamento, ela servia de memorial. O que é memorial? Uma coisa que a gente deve lembrar. E ela lembrava, então, a saída do povo de Deus do Egito. No caso da Páscoa de Jesus, ela é um memorial do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Na Páscoa do Velho Testamento, nós temos a morte de um cordeiro. Sempre tinha que ter a morte de um cordeiro e um sangue derramado para a remissão dos pecados daquele povo. A Páscoa de Jesus, o próprio Jesus é o cordeiro. E o seu sangue é o que nos redime do pecado. A Páscoa do Velho Testamento, ela lembra que Israel, o povo de Israel, foi liberto do Egito. A Páscoa de Jesus lembra que cada um de nós foi liberto do pecado. Então, o que nós celebramos hoje é isso. O túmulo está vazio. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E isso faz toda a diferença. E ela traz para cada um de nós o real significado da Páscoa. Que a gente possa, nesse dia, se lembrar disso. Lembrar-se de que Jesus é o nosso Cordeiro. E durante esse mês nós trabalhamos um versículo que está lá em João 1:29b. E ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A semelhança daquele Cordeiro que tinha lá no Velho Testamento, e servia de remissão dos pecados do povo, Jesus foi o sacrifício vivo e eficaz para salvar e nos libertar do pecado. Que a gente se lembre disso, que a gente grave isso no nosso coração, que a nossa Páscoa, ela é diferente porque nós temos Jesus e porque Ele é o nosso Salvador. E eu queria que vocês fizessem durante a semana uma atividade para nós nos lembrarmos deste memorial. Vocês vão receber, através do WhatsApp do papai,
ou da mamãe um enigma. E esse enigma, ele tem então alguns símbolos e as letras. Vocês deverão juntar então as palavras e ordenar essas palavras de forma que tenha uma frase que tenha um significado. Vocês devem fazer isso e mande para o meu WhatsApp. Eu fico esperando o WhatsApp de vocês com essa atividade. Tudo bem? Posso contar com vocês? O meu WhatsApp para vocês me mandarem. E nós vamos terminar então a nossa aula. Quero agradecer você por estar aqui com a gente. Foi um tempo gostoso. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha um domingo de Páscoa pensando no real significado da Páscoa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, porque o Senhor nos abençoou e o Senhor nos escolheu. E te agradeço por cada criança e por cada família que tem meditado na tua palavra. Que o real sentido da Páscoa seja vivo nos nossos corações nesse dia. Que a gente tenha um tempo e um domingo especial na tua presença junto com a nossa família. E que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, a nos proteger, a nos livrar desse vírus e que muito em breve a gente possa estar reunidos novamente na tua casa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Quero agradecer aí a sua presença. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês e eu espero que muito em breve a gente esteja juntos novamente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom domingo a todos.